E agora a entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as disputas institucionais entre os poderes e a atual conjuntura política. Eu converso agora com o Rubens Figueiredo, que é cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Rubens, nós estamos vendo grandes impasses aí entre os poderes, a questão institucional, o Supremo interferindo em algumas decisões do presidente Bolsonaro, inclusive escolha do novo superintendente da Receita da Polícia Federal, inclusive que deu muitos outros problemas, a saída de Sérgio Moro e tudo mais. Hoje um ensaio aí de uma aproximação novamente com o Rodrigo Maia, isso até teve repercussão no mercado. Como é que você vê? Você vê alguma possibilidade de pacificação no país? Olha, se a gente imaginar o que vem acontecendo ao longo do tempo, você vê que o Bolsonaro, ele pega o elástico da política, ele estica, e aí quando corre o risco de quebrar o elástico, ele relaxa. Então é um estilo que ele tem de pressionar os poderes e depois dar uma recuada. Mas pelo grau de recorrência que ele toma essa atitude, não é possível prever que isso vá durar um grande tempo. Na verdade, nós vivemos um momento de hiperatividade do Executivo muito grande. O Executivo, tanto na União como nos estados e no município, está funcionando todo dia, o dia inteiro, por conta da pandemia. E no caso do Bolsonaro, ele está criando atritos, tanto com o Congresso, hoje houve essa reaproximação, como com o Supremo. E aquele vídeo, a julgar pela forma do que ele conduziu uma reunião ministerial, a gente pode sentir o que anima o Bolsonaro em relação aos outros poderes. Agora, ele tem esse procedimento também com relação à imprensa, em relação a vários fatos. Nós tivemos uma novela jurídica em torno, por exemplo, do exame dele para coronavírus, e no final foi positivo, mas não é no nome do presidente, mas foram 3 exames, e ele quis manter o sigilo como se fosse um cidadão comum e se fosse alguma coisa muito que devesse ser mantida sob sigilo, né? E criou muita confusão em torno disso. Ele cria muita confusão. Agora, ele permanece no noticiário com notícias muito fracas. Na semana passada ele ficou uma discussão a semana inteira sobre se ele ia dar um churrasco ou não de aniversário para o filho dele. Uma semana inteira o Brasil falando do Bolsonaro com tudo o que está acontecendo pelo país afora. Então nós temos uma crise econômica seríssima, a pandemia, o problema de uma crise institucional que pode ser criada dependendo do que o vídeo pode mostrar, e ele faz questão de se manter no noticiário. Teve o cala-boca por jornalistas. Então hoje mesmo ele falou para os governadores os empresários reagirem aos governadores. Então isso vai ser o novo normal na política, Denise. É uma política de provocação, na verdade. É uma política do confronto para continuar aparecendo como a principal figura do país. E ele também tem uma certa dificuldade em entender os limites institucionais da presidência da República. O presidente da República pode muito, mas ele não pode tudo. E é isso que ele tem dificuldade de entender. Mas você vê uma intervenção abusiva, se a gente pode falar assim, do Supremo em determinadas decisões do governo? Olha, essa decisão da Polícia Federal, existem 2 correntes. Uma corrente que, inclusive, o ex-presidente Lula acha que foi abusiva. Agora, o comportamento dele ao provocar sempre as outras instituições, os outros poderes, leva a esse tipo de reação. Eu acho que pode ter sido exagerada, mas é explicável, tendo em vista o comportamento do presidente em relação ao Supremo e em relação ao Congresso. Agora, ele já tinha esse tipo de procedimento, só que agora a gente tem uma pandemia, que é uma situação muito séria em todo o mundo, e isso acaba afetando a imagem do Brasil, a forma como ele vem procedendo em relação a tudo, não é? E minimizar essa questão do contágio, em alguns momentos inclusive de mortes, e defender flexibilização o tempo todo, né? Enquanto vão avançando pesquisas e defendendo mais do que isso, a cloroquina, não é, que já tem estudos que comprovam que ela não é 100% eficaz em todos os casos, né? São poucos casos que tem essa aplicação, e inclusive agora contra o novo ministro da Saúde, né? Que ele nomeou porque achava que estaria alinhado com ele. Denise, o combate à pandemia ele tem 2 grandes eixos.
Um eixo é uma campanha monumental de convencimento das pessoas. Para ficar em casa, para lavar as mãos, para usar álcool gel 70, para usar máscara. E o outro eixo é a questão do tratamento propriamente dito, nas UTIs, de você fazer a testagem. E a campanha de comunicação, que eu acredito que é a maior parte do combate à pandemia, o cidadão ele recebe sinais desencontrados do governo. Você tem o presidente da República que fala que o novo coronavírus é uma gripezinha, que atleta está imune a esse tipo de vírus. Então isso chega à opinião pública uma informação desencontrada. O nosso isolamento, comparado a outros isolamentos europeus, por exemplo, é de muito má qualidade. Então essas informações desencontradas, elas estão longe de ajudar o Brasil a combater essa pandemia. Desencontradas e sem nenhum amparo na ciência, como você falou. Agora, acaba afetando a imagem do Brasil no exterior. A gente vê vários alertas em relação a brasileiros, em relação à forma como o presidente vem atuando frente à pandemia. Ele já perdeu popularidade, em parte por causa disso, em parte por causa da saída de Sérgio Moro, mas ele mantém um percentual muito importante de apoio e até com algum radicalismo, né, em determinados grupos, acampamento em Brasília, são carreatas, nós tivemos manifestação de caminhoneiros aqui na Paulista. Então, é uma coisa que acaba estimulando a polarização mais ainda, né? Estimula mais ainda a polarização. Esse é um dos motivos porque ele insiste em aparecer tanto. Agora, quando você avalia o perfil das pessoas que votaram em Bolsonaro e apoiavam o seu governo no início, com o que está acontecendo agora, você percebe que ele cresceu no eleitorado de menor escolaridade e menor renda, e no Nordeste. Muito provavelmente devido a esse auxílio de R$600, ou Corona Voucher, né, como estão chamando. E ele perdeu o apoio na classe média, mais escolarizada, que ganha mais de 5 salários mínimos, que moram nas regiões metropolitanas. A gente viu um tempo atrás, quase diariamente, os panelaços contra as declarações do presidente. Essa movimentação ela tem uma consequência muito grande, porque fizeram uma pesquisa no Nordeste, 80% das pessoas que recebem esse auxílio acham que esse auxílio é permanente, como se fosse um novo Bolsa Família. A hora que isso acabar, isso pode dar um problema de aprovação no Bolsonaro, onde ele vinha crescendo, que é no eleitorado de menos escolaridade e menos renda. E a equipe econômica insiste que não vai prorrogar, não quer prorrogar, não sei que haja um problema mais sério em relação à pandemia, mesmo com desemprego, por causa da questão fiscal. Então tem essa preocupação também do lado técnico. Agora, o presidente consegue manter a popularidade dele no nível alto, porque antes se falava que, continuando o processo que nós tínhamos, estaria garantido, por exemplo, a reeleição dele, né, que não surgiriam novas lideranças. E a gente vê uma mobilização agora dos governadores, a gente tem muita gente, o próprio Sérgio Moro, agora afastado de Bolsonaro. Você vê uma configuração diferente? Olha, Denise, a economia, o estado da economia sempre foi um fator muito importante na eleição dos presidentes. Um presidente bem avaliado não é só um presidente que é carismático, que tem a simpatia de uma parcela do eleitorado que pode chegar a uns 30%. Hoje é também um presidente que melhora a vida das pessoas. É muito pouco provável que haja uma recuperação na economia nesses 3 anos, vigorosa, né, nesses 3 anos que faltam. A gente estava conversando, o déficit público deve bater 1,2 trilhão, era para ser 120, por aí. Então, é uma situação muito desconfortável na economia. E se ele perde apoio, né, ele ganhou na classe média, e ele vem perdendo apoio na classe média justamente pelo seu comportamento. Uma parcela da classe média votou em Bolsonaro para impedir que o PT vencesse a eleição, e ele está perdendo apoio nessa parcela que irradia, não forma, mas irradia opinião de maneira maior do que os eleitores menos escolarizados e de menos renda. Mas a proximidade dele agora com o Centrão, além dele obter apoio no Congresso, ele pode ganhar uma sustentação política pensando em agenda, em propostas? É difícil falar porque o comportamento dele é muito errático.
O segundo pronunciamento que ele fez em rede nacional, ele recuou, falou que era para ter isolamento, depois voltou, cada dia ele faz uma coisa. Então, ele é uma surpresa por dia. Ele é um político que pode fazer qualquer coisa de um dia para o outro. Então, isso cria uma instabilidade, uma insegurança na política que é muito deletéria ao Brasil e que não ajuda quando a gente precisa ter um comando só a resolver nossos problemas. Agora, chama atenção a imunidade, que a gente pode chamar assim, que ele tem junto ao eleitorado mais cativo, que você teve o problema de aumento de gasto do cartão corporativo, teve essa questão da posição dele em relação à pandemia, tem a saída de Sérgio Moro, que era o grande representante aí do combate à corrupção no país, tem o envolvimento em uma série de problemas aí jurídicos que ele diz que não acontece nada, mas tem investigações sim contra a família dele, só que o eleitorado cativo muda a narrativa e o presidente é sempre vítima das acusações em relação a isso, né? E ele cria essa narrativa também, inclusive até no exame do coronavírus, né? Ele tem, na verdade, não são bem apoiadores, ele tem torcedores. Quer dizer, a intensidade da opinião e do comportamento de quem apoia Bolsonaro é muito diferente das pessoas que não apoiam. É uma espécie de fla-flu que se criou na sociedade brasileira. Então você tem esses 30% que a conformação desses 30% está mudando, mas com tudo que acontece ele não cai muito abaixo desse patamar. Então, na verdade, ele representa, e ele nunca mostrou para o eleitorado que ele fosse diferente. Bolsonaro sempre foi a vida inteira o que ele é. Então o eleitorado não foi enganado nesse sentido. E as pessoas estão muito... Esse comportamento autoritário não é só no Brasil que ele está ganhando força e está se tornando expressivo. Em vários países do mundo isso está acontecendo. Talvez isso explique esses 30% que não abaixam de jeito nenhum. E sustenta essa popularidade até as eleições? Eu vou te contar a história do Ananias, que era um lateral esquerdo do Náutico. Perguntaram para ele: Ananias, qual é o seu prognóstico? Ele falou: o prognóstico só depois da partida. É muito difícil, Denise. É muito difícil você, com um presidente com esse tipo de comportamento, ele pode beijar o Rodrigo Maia e dar um murro no presidente da Câmara. Nesse sentido, é muito difícil você fazer alguma projeção. Até porque é muito instável, a gente está no momento de indefinições do país em vários sentidos, né? Eu conversei aqui com o Rubens Figueiredo, que é cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Vocês.